Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta trazendo mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Desde já eu já te convido a ficar com a gente até o final dessa videoaula e enquanto nós nos encontramos aqui para informarmos os irmãos acerca da lição que vamos comentar nessa oportunidade, eu te convido a ser um parceiro desse canal, se inscrevendo, compartilhando os vídeos, deixando seu comentário e, claro, também sempre acessando aqui nas descrições dos vídeos, que nós sempre deixamos esse material em PDF para você estudar aonde quer que você for. Você, querido professor, querido aluno, não perca essa oportunidade de ficar com a gente até o final e aprender um pouquinho mais para que no próximo domingo você chegue na sua classe, na sua escola bíblica bem inteirado do assunto. O tema da lição de hoje, que nós vamos comentar, é a lição de número 4 e o tema atualidade dos dons espirituais. Então, nessa lição de hoje nós vamos comentar o porquê que os dons espirituais eles são necessários para os dias de hoje. E se realmente esses dons, na atualidade, eles são valorizados assim como era na igreja primitiva. Então, nós precisamos aprender e nos informar acerca desse tema. O texto áureo, eu quero só ler para servir de base para o que nós vamos discorrer. O texto áureo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12 e 4. Então, nesta lição é com base na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre os dons. E já para iniciar a nossa aula, com base no texto áureo, nós temos que esclarecer algumas dúvidas, para adentrar o assunto, já esclarecendo algumas dúvidas. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que só existe os 9 dons espirituais, entende que só existe 9 dons. E quando lê Romanos, lá percebe que existem uns outros dons. Por exemplo, como misericórdia, lá é considerado como um dom, fazer o bem. Então, a gente acaba, de uma certa forma, observando só esses 9 dons, ignorando as outras operações. Então, nós precisamos entender que nem o apóstolo Paulo e nenhum outro escritor do Novo Testamento, eles intitularam ou eles fizeram a nomenclatura de numeração de dons, dizendo que só havia 9 e algum outro além disso não era considerado dom. Isso não existe. Então, não devemos olhar pela perspectiva de que só existe esses 9 dons. Na verdade, nós encontramos 9 porque aquela carta, que está escrito os 9 dons ali, ela tinha um destinatário, ela foi enviada para uma determinada igreja e quem escreveu entendendo que aquela igreja ela precisava aprender daquela forma, porque aquela carta ela era didática. Não significa dizer que ela só tinha 9 dons. Então nós precisamos já sair do texto áureo entendendo de que não há essa limitação quanto ao número dos dons. E o nosso texto áureo nos informa que a variedade são muitas, mas a unidade é só uma, é só o Espírito. Então, a variedade dos dons, existe dons de muitas formas, dons ministeriais, e nós precisamos fazer aqui, esclarecer aos nossos alunos que a fonte que jorra todos os dons, que emana todos os dons, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é a fonte principal de onde jorra todos esses dons. Então, se você quer um dom espiritual, uma capacitação espiritual para evangelizar, para fazer missão como igreja, você tem que buscar e é através da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É ele que é o portador desse dom, que dá e distribui conforme ele apraz, conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade pessoal do cristão. Então, nós precisamos entender que os dons espirituais, eles são ferramentas do reino de Deus.
eles são colocados no meio da igreja para a edificação da igreja, para crescimento da obra e não para quem é portador desse dom, se, quem sabe, querer se sobressair dos demais ou achar que é alguma coisa ou pensar até mesmo que pode algo além dos outros. Então nós precisamos entender que os dons, eles foram entregues pelo Espírito Santo para ser desenvolvido em prol do Evangelho, em prol da obra de Deus. Então não vamos perder isso de vista, vamos continuar nessa perspectiva de que os dons, eles não são feitos para uso próprio, para egoísmo, para se promover, para encher, quem sabe, a agenda, para conseguir, quem sabe, que o seu nome esteja nos holofotes da cidade, da igreja, da nata da igreja. Não. Você que é portador de algum dom, entenda que você tem a responsabilidade de ser o mais humilde da casa. Então, os dons, eles não vêm com a intenção de engrandecer nenhum ser humano, mas unicamente glorificar a Deus. Então, nós vamos passar aqui a nossa verdade prática, que diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então, a nossa verdade prática de hoje, ela esclarece para nós que a pessoa que se considera pentecostal, ela tem que crer acima de tudo no batismo do Espírito Santo e nos dons. Então nós, como crentes pentecostais, assembleianos, nós temos tudo para continuarmos arremessando essa mensagem pentecostal para as gerações futuras. Porque nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais. Então, o primeiro passo para você ser considerado ou visto como alguém que é pentecostal é crer nessas duas verdades e crer que o Espírito Santo, ele é o vetor principal de divulgação do reino de Deus. Ninguém pode falar acerca do reino de Deus se não for inspirado pelo Espírito Santo. Pode até falar, mas não vai ter resultado. Porque o verdadeiro resultado vem do Espírito Santo, vem da pessoa do Espírito Santo. A nossa lição, a gente sempre tem como costume apresentar aqui os nossos objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo geral, e isso também tem que ser apresentado nas classes, trabalhado, e ele diz: apresentar a atualidade dos dons espirituais. Então essa é a responsabilidade do professor, do superintendente, de apresentar as atualidades dos dons espirituais. Agora, os objetivos específicos. O primeiro diz: apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Então, é necessário os dons serem aplicados hoje na vida cristã. Vida cristã sem dom espiritual, ela está no vermelho, ela está devendo, ela está negativada. Então nós precisamos entender que uma vida cristã, para ser abundante, triunfante, para ter sucesso, ela precisa ter e entender acerca do dom espiritual, de que os dons espirituais é necessário para a nossa caminhada cristã aqui nesta terra. O segundo objetivo: situar a função dos dons espirituais. Então, nós precisamos entender que cada dom tem uma função. E a função principal de todos os dons, nós não podemos perder de vista, que é glorificar a Deus, que é edificar, que é exortar o povo de Deus rumo a Canaã celestial. E o terceiro, reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Olha só, o terceiro objetivo aqui diz que é reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Ou seja, todos os dons, diferentes como são uns dos outros, mas todos eles têm por uma finalidade: revelar a unidade em todas as suas áreas diversas. Cada um tem uma diversidade, é diferente um do outro, mas
a fonte de onde emana é só uma, a unidade, que é o Espírito. Então, todos os dons espirituais, eles estão entrelaçados um ao outro, porque eles saem da mesma fonte, saem do Espírito Santo. Então, eles estão, de uma certa forma, unidos com um propósito de glorificar a Deus, de exaltar a pessoa bendita de Jesus aqui nesta baixa terra. Então, a nossa introdução, ela diz: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, observa que o comentarista ele coloca palavras aqui na introdução, aonde traz para nós informações valiosas, informações que só vem nos ajudar, só vem nos fazer crescer nessa ideia e nesse conceito de que os dons só faz bem para a igreja. Tem como finalidade a edificação desta igreja e, claro, a preservação dos bons costumes e também, vamos dizer que fortalecer a fé, tornar a fé robusta, tornar cada cristão autêntico e verdadeiro. Então, uma igreja que não tem os dons, ela é uma igreja que ela não vai ter nenhuma perspectiva de crescimento. Da mesma forma, é um crente individual, que não busca os dons do Espírito. Esse crente ele não pensa em crescer, esse crente ele só pensa em ficar estagnado, parado, estacionado no mesmo nível. Ele não vai ter sucesso, porque ele não leva em consideração a questão dos dons espirituais. O primeiro ponto da nossa lição fala a necessidade dos dons espirituais hoje. E aqui nesse ponto nós vamos aprender no primeiro tópico acerca da exortação a conhecer os dons. É o primeiro tópico. O segundo, pneumáticos e carismas, que é as duas palavras que são mais apontadas para a palavra dons, que essas palavras elas são gregas. E o terceiro tópico, o que são os dons espirituais. Aqui nesse terceiro tópico nós vamos aprender que os dons espirituais, eles na verdade é uma ferramenta que está disponível para aqueles que fazem parte do reino de Deus. É ferramentas para serem usadas, que tem uma finalidade de exortar, de fazer a igreja crescer, de fazer a igreja andar em passos largos rumo ao seu destino, rumo à sua missão, que é a evangelização. O segundo ponto fala sobre a função dos dons espirituais. Mas antes de apresentar os tópicos desse ponto, eu preciso mostrar aos irmãos aqui a síntese do tópico primeiro, que diz: os dons espirituais são uma realidade hoje. Então, o segundo ponto é a função dos dons espirituais. O primeiro tópico fala a lista dos dons, que nós vamos ver todos os dons listados. E é aqui nesse tópico onde a gente vai estudar de uma forma mais dinâmica, mais profunda, mais detalhada, mais clara, acerca do que a gente falou a nível de introdução, de que não são só os 9 dons que são considerados para serem aplicados, mas é muito mais do que 9. O segundo tópico, classificação teológica. Nesse tópico nós vamos aprender como é classificado os dons dentro da teologia. E o tópico 3, classificação bíblica. E a Bíblia, como ela classifica esses dons? Como é que a Bíblia descreve a função desses dons? Como eles devem ser trabalhados? Qual a finalidade? Tudo isso a gente vai aprender nesse terceiro tópico. O quarto tópico, para o que for útil, que é o último tópico desse segundo ponto, onde a gente vai ver que os dons, todos eles, por mais que seja considerado pequeno, que não é visto, mas todos eles têm uma utilidade. Todos eles são ferramentas para serem trabalhadas, utilizadas no reino de Deus. Então não tem por que você desprezar os dons. Talvez você olhe e diz: aquele irmão tem um dom tão pequeno, e a gente às vezes nem repara.
mas tem a sua utilidade. Então, a gente tem que entender que todos os dons, seja ele os mais, vamos dizer, destacados, os que não são vistos, mas todos eles foram feitos para uma finalidade. Agora nós vamos passar aqui, apresentar aqui o terceiro ponto da nossa lição, que tem por tema: os dons revelam a unidade na diversidade. Aqui nesse ponto nós vamos ver que a diversidade dos dons, todos eles trabalham em áreas diferentes, mas a finalidade é mostrar a unidade. É fazer com que a igreja se torne una, se torne muitos membros, mas ligado a uma mesma fonte. Aqui é o serviço dos dons. Aqui no primeiro tópico nós vamos ver diferentes dons, no segundo a unidade e por fim a nossa conclusão. A nossa conclusão, ela diz assim: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Então, aqui com a conclusão, nós fechamos este comentário, esta videoaula, e quero informar a todos que continuem nesse propósito de aprender mais e mais, de conhecer mais e mais acerca da Palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.